inventou o Brasil. Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 21 de abril. Não é 22? Ah, é. 2 meses depois do carnaval. Depois Ceci amou Peri. Peri beijou Ceci. Ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná. Surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. O sal das minhas lágrimas de amor criou o mar que existe entre nós dois pra nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração numa paixão que não tem fim. Ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudade do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvires um lamento crescer desolador na voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. O sal das minhas lágrimas de amor criou o mar que existe entre nós dois pra nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração numa paixão que não tem fim. Ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudade do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvires um lamento crescer desolador na voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Diga-lhe que estou com o coração magoado de dor. Não por mim que estou velho, e morrer fuzilado hoje ou amanhã de qualquer moléstia é coisa para mim indiferente. É por seus filhos inocentes que choro hoje. Ele que trate de salvar a coroa para eles, porque para si está perdida. A sentença, o imperador mesmo a lavrou e já não pode subtrair-se aos seus efeitos. Juntos, eles comemoraram a independência política, Dom Pedro I e seu braço direito, José Bonifácio. Mas logo que Dom Pedro I fecha a Assembleia Constituinte, seus caminhos se desencontram. Brasileiros,
proclama o imperador ao povo pelos jornais. Só uma vontade nos una. Continuemos a salvar a pátria. Mas é tarde demais. A pátria já está dividida. Em todo o país, protestos e rebeliões contra a política autoritária de Dom Pedro. Nas ruas, conflitos entre portugueses e brasileiros, ressentidos com os privilégios mantidos pelos lusitanos que ocupam os melhores cargos e a quem foram ofertados terras e títulos honoríficos. A situação se agrava quando Dom Pedro, após a morte do pai, Dom João VI, se envolve na disputa do trono português, onerando os cofres do Império Brasileiro, já muito abalados pelas despesas com a guerra perdida contra as Províncias Unidas do Plata. Já não bastava ter desembolsado 2 milhões de libras para que Portugal reconhecesse nossa independência? Não bastava ter assumido a imensa dívida portuguesa com a Inglaterra, deixando o Brasil cada vez mais dependente de empréstimos externos? Mas o que esperar de um imperador nascido do outro lado do oceano que vive aliado com os membros do Partido Português? Os brasileiros se inquietam e já não confiam no seu príncipe. Imprensa, Câmara, militares, o povo, todos estão contra ele. O pé de chumbo, o corcunda, o absolutista. Nas ruas, o que se ouve é mata marinheiro, mata português. Em abril de 1831, uma nova proclamação do imperador aos seus súditos. Brasileiros, para que tantas desconfianças? Duvidais de mim? Podereis ser traidor daquela mesma pátria que adotei por minha? No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro finalmente cede às pressões, entrega os pontos e abdica do trono brasileiro. Nas ruas circulam os versos: passa fora, pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. Antes de partir, nomeia José Bonifácio tutor do seu pequeno herdeiro de apenas 5 anos de idade, Pedro de Alcântara. Meu verdadeiro amigo, é chegada a hora de me dar mais uma prova de amizade, tomando conta da educação de meu muito amado filho. Na mesma noite, deixa o palácio sem se despedir do filho, que mais tarde receberia uma carta sua. Me retiro para a Europa para que o Brasil sossegue, o que Deus permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperança de o ver. Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade agro tormento. Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante,
diante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade, da saudade, agro tormento. Entre o primeiro e o segundo reinados, o Brasil seria governado por regentes que não tiveram um minuto de sossego. As duas principais correntes políticas do Império, que haviam se aliado no Partido Brasileiro para derrubar Dom Pedro I, agora lutavam em lados opostos. Foi um período conturbado, marcado por crises e rebeliões, que quase mutilaram o país, todas reivindicando melhores condições de vida e uma participação política que fosse igual ou maior que Rio, São Paulo e Minas Gerais. Apesar de todo o investimento que tinha sido feito nesse projeto de unidade territorial, é sabido que esse período de 31 a 40, de 1831 a 1840, que foi o chamado período regencial, foi marcado por inúmeras revoltas, rebeliões, algumas com caráter separatista, outras com um caráter mais social e outras ainda com um caráter mais de luta política. A mais séria e a mais conhecida, que é a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que resultou na fundação de duas repúblicas. O Rio Grande do Sul, a República Rio-Grandense, e a República Juliana, ou República Catarinense, em Santa Catarina. Então, realmente, foi no fio da navalha que a manutenção do Brasil territorialmente, tal como ele é hoje, correu um risco muito sério, vinda principalmente da proclamação dessas duas repúblicas na Guerra dos Farrapos. Uma guerra civil, de 1835 a 1845, e nela, de certa maneira, foi decidido o futuro do Império. E é interessante que, normalmente, os farrapos são vistos como mocinhos nessa guerra, mas, na verdade, se eles tivessem ganho, o Brasil não seria o que ele é hoje. Para o bem ou para o mal, eu não saberia dizer. As revoltas sociais assustam as elites. É preciso pôr ordem na casa e impedir que o povo continue a botar as manguinhas de fora. Por isso, liberais e conservadores mais uma vez se unem numa mesma ideia: antecipar a maioridade de Pedro II e dar início ao segundo reinado. Em julho de 1840, aquele que seria conhecido como o órfão da nação, aos 14 anos de idade, assume o governo do Brasil, que comandaria por 49 anos. Eu acho que não é difícil entender por que a maioridade de Dom Pedro. Na verdade, a avaliação era de que a volta de uma figura com legitimidade, com reconhecimento nacional, mesmo com 14 anos, era preferível do que aos regentes e às regências. Isso aqui, quando Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias, falou ao Peru, vais para caminho escrever para o rei. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. O caçador de esmeraldas achou uma mina de ouro. Caramuru deu chabu e casou com a filha do pajé. Terra de encanto, amor e sol, não fala inglês nem espanhol. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. E pra quem gosta de boa comida, que é um prato cheio, até Dom Pedro abusou do tempero e não se segurou.
Ó natureza generosa, está com tudo e não está prosa. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Na minha terra onde tudo na vida se dá um jeitinho, ainda hoje invasores namoram a tua beleza. Que confusão, veja você, no mapa mundi está com Z. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Que confusão, veja você, no mapa mundi está com Z. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Meu Brasil é com S. Brasil, Brasil é com S. Foi seu Cabral no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Forrobodó é folguedo de reis, forrobodó de preto forro. Tem o forrobodó na praia, iaia, tem o forrobodó no morro. Forrobodó de Dom Pedro é que nem forrobodó de seu lacaio, ioiô, faz rebolar até um poste. Não há quem não goste do forrobodó. Desopila o fígado, é um santo remédio pro lumbago, previne distúrbios do vago e simpático, é bom pro nefrótico, tímido gago. Rejubila células, metaboliza as coronárias, dá novo vigor a senhores idosos e satisfação para sexagenárias. Forrobodó para o inglês é que nem for everybody, não falseia. Quem saboreia assim namora, mas não leva embora meu forrobodó. Quem saboreia assim namora, mas não leva embora meu forrobodó. Em 1840, Dom Pedro II assume um império dividido e endividado. Concede anistia aos rebeldes vencidos, arbitra as dissonâncias entre liberais e conservadores que se revezavam no poder e, ao longo de seus quase 50 anos de reinado, muda a cara do Brasil. Mas a base continua a mesma. Donos de terra e de escravos comandam os destinos da nação. Independentes politicamente, enfim, mas financeiramente dependentes dos países industrializados, principalmente da Inglaterra. Por isso, em 1844, o governo decreta uma nova tarifa taxando os produtos industrializados. Isso foi um grande alívio para o nosso orçamento, facilitando novos empreendimentos e acabando com as facilidades dos ingleses que logo dariam o troco. A extinção do tráfico negreiro era alguma coisa que já vinha desde a década de 30, oferecia muita resistência, quer dizer, os escravistas eram o setor da elite brasileira mais forte no parlamento, mais forte no debate político, e, obviamente, essa pressão teve que vir do exterior, né? Obviamente, da Inglaterra. A Inglaterra pressionou bastante, mas a decisão do Império Brasileiro a extinguir a escravidão, ela demorou muito. A gente pode ver que de 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz, né, acabou com o tráfico escravo, até a abolição, em 1888, 38 anos se passaram, o que mostra a dificuldade do Império Brasileiro de transformar a sua mão de obra de escrava em livre. E o grande problema era exatamente esse: o que fazer? Aproveitar o escravo e transformá-lo em um trabalhador, dando educação, ou trazer
trabalhador de fora. Vai ser um tema que vai talvez ter o primeiro lugar na pauta da história brasileira do Segundo Império. A partir da metade do século XIX em diante, a Inglaterra deixa de ser a nossa principal importadora. Embora continuássemos comprando quase tudo dos britânicos, passamos a exportar muito mais para os Estados Unidos, nosso grande comprador de café. Depois do pau-brasil litorâneo, do açúcar pernambucano e do ouro das Minas Gerais, era a vez do café enriquecer e devastar o Brasil. Ele veio da Etiópia e chegou no Brasil pelas mãos do sargento-mor Francisco de Melo Palheta, que conseguiu contrabandear suas sementes depois de encantar a esposa do governador da Guiana Francesa. De acordo com a lenda, seus estimulantes poderes foram descobertos por um pastor que um dia percebeu a euforia que suas cabras exibiam sempre que mastigavam as folhas e os frutos dessa planta. O ponto de partida da expansão cafeeira foram os morros da cidade e do Mendanha, localizado na Baixada Fluminense. Na zona urbana do Rio de Janeiro, havia plantios por toda a cidade. No interior do estado, o plantio tomou duas direções. Pelo caminho de São Paulo, chegou a Resende, e a leste do estado, irradiou-se a partir de Nova Friburgo. Mas foi no Vale do Rio Paraíba que o café encontrou as condições ideais para florescer. O município de Vassouras foi a capital do café e o Porto do Rio, o mais importante do Império. A partir de 1840, a economia brasileira, em crise desde a independência, começa a sua recuperação. Tudo graças ao café, então nosso principal produto de exportação. Com a expansão cafeeira, surgem as estradas de ferro, lideradas pelos famosos barões do café, sempre interessados em manter a política latifundiário-escravista. Com o esgotamento do solo, a produção decai, mas o plantio avança pelo norte fluminense, atingindo o sul de Minas e chegando ao oeste paulista. Lá, em vez das técnicas rudimentares praticadas no Vale do Paraíba, é estabelecida uma produção do tipo capitalista. O reinado do café teve seu preço, nem sempre doce. Matas foram derrubadas, colonos e tribos foram expulsos e milhares de homens foram escravizados. Então você tem a inovação do café, por um lado, então você vai mudar o eixo da economia, né, que vai reforçar nesse sentido o que já era o eixo político. Então é muito interessante o café trazido do norte para o centro-sul, primeiro para o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e avançará por São Paulo. E o segundo ponto, que é a substituição da mão de obra. Um dos elementos fundamentais do debate abolicionista, e por isso demorou tanto, por isso o Brasil foi o último país, é que além, obviamente, das questões econômicas, havia uma capilaridade muito grande do uso da escravidão. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo pobres tinham escravos. A escravidão era profundamente disseminada na sociedade brasileira, o que provocava, de parte de mestiços libertos, resistência, porque eles, afinal de contas, não só tinham se tornado livres, como eles tinham juntado um patrimônio para comprar um escravo. E agora, como é que eles iam perder esse escravo? Então, ao contrário do que a gente imagina, não eram apenas os grandes proprietários que resistiam à escravidão. Quanto mais a escravidão era disseminada, maior resistência havia. Financiado pelo café, o país inicia seu caminho rumo à modernização. Surgem bancos, caixas econômicas, companhias de seguro e empresas industriais.
as mudanças se aceleram e cresce a popularidade do imperador, defensor da ciência e das artes, e cujo maior projeto era escrever uma história do Brasil e dos brasileiros. E qual seria o personagem que melhor definiria a face da nação? Naquele momento, o índio foi elevado a símbolo de brasilidade. Brasil, és do teu verso dourado, o índio civilizado e abençoado por Deus. Escritores, pintores, historiadores se engajam nessa jornada cultural em busca de temas, cores, sons verdadeiramente nacionais. O que é ser brasileiro? O que distingue e expressa a nossa identidade? Com o patrocínio do imperador, é criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e é lançada a primeira História Geral do Brasil. Publicada em 1854, é um imenso painel do Brasil Colônia e é cheia de predicados. Mas como tantos livros de história, não contava tudo. O Brasil de suas páginas é idealizado e branco. Vamos saber se contaram a nossa história certo. Vamos rever o que existe do nosso passado. Devemos conhecer nossos heróis de perto, tentando consertar o que aprendeu-se errado. Quem foi o herói que libertou o homem? Foi quem lutou para não passar mais fome. Quem foi o herói que libertou o homem? Foi quem lutou para não passar mais fome. Talvez alguém não aceite outra versão dos fatos, que a fantasia é a mordaça da realidade. Os ídolos de barro para os insensatos e aos verdadeiros homens, homens de verdade. Quem foi o herói que era fidalgo e nobre? Foi o varão de uma rameira pobre. Quem foi o herói que era fidalgo e nobre? Foi o varão de uma rameira pobre. O rei, o herói, o santo, o assassino e o mártir foram também como nós em decadência ou glória. Da história foram eles que fizeram parte. Feito amanhã seremos nós parte da história. Quem foi o herói que era grande guerreiro? Foi quem sonhava ter fama e dinheiro. Quem foi o herói que era grande guerreiro? Foi quem sonhava ter fama e dinheiro. Vamos saber se contaram nossa história certo. Talvez alguém não aceite outra versão dos fatos. Devemos conhecer nossos heróis de perto. Foram assim como nós em decadência ou glória. Quem foi o herói que libertou o homem? O rei, o herói, o santo, o assassino e o mártir. Vamos saber se contaram nossa história certo. Vamos saber se contaram nossa história certo. Foi seu Cabral no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus, eras bela donzela, valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo risonho que em sonho nos vem.
Mas esse sorriso tão liso que tinhas nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas a quem? Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendo, eu vi te correndo, tão falsa na valsa veloz. Eu triste vi tudo, mas mudo não tive nas galas das salas, nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada, pensavas, cismavas, estavas tão pálida então. Qual pálida rosa mimosa no vale do vento cruento, batida, caída, sem vida no chão. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. No segundo reinado, os artistas pop eram os poetas. Por exemplo, Casimiro de Abreu, cujos versos dessa valsa eu tive tanto prazer em musicar. Outro, Castro Alves, que teve a ousadia de dizer: eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Só podia ser um baiano, né? Naquele tempo, eles já eram assim. Mas você sabe que eu acho que a música popular ainda não existia, essa compreensão da música popular como forma de arte. A poesia é que tinha esse foco. E como morriam cedo, né, esses meninos? Morriam cedo, mas deixavam obras incríveis. É formosa, meu Deus. Desde que a vi, na minha alma suspira a sombra dela. E sinto que podia, nesta vida, num seu lânguido olhar, morrer por ela. Desde a independência, o romantismo estava a toda, expondo sentimentos e valores de uma jovem e orgulhosa nação. Não só nas poesias, mas também em romances, peças, pinturas e os folhetins, que eram histórias publicadas em capítulos nas páginas dos jornais. Serei incorrigível, romântico ou velhaco. Não digo o que sinto, não sinto o que digo, ou mesmo digo o que não sinto. Sou, enfim, mau e perigoso, e vocês, inocentes e anjinhos. Todavia eu, em toda parte, confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar 3 dias um mesmo objeto. Digo a todas como sou. E se apesar de tal, sua vaidade é tanta que se suponham inesquecíveis, a culpa, certo, não é minha. E vós, meus caros amigos, vós jurais amor eterno 100 vezes por ano a 100 diversas belezas. Vós sois tanto ou ainda mais inconstantes que eu, vós enganais, e eu desengano. Eu digo a verdade e vós, meus senhores, mentis. A Moreninha pode não ter sido o primeiro romance brasileiro, mas foi o primeiro que teve um sucesso estrondoso de público. Se fosse hoje, com certeza estaria assim, em primeiro lugar nos 10 mais vendidos. E o sucesso foi tanto que o Dr. Joaquim Manuel de Macedo trocou a medicina pela literatura e o jornalismo. Foi o primeiro romance dele, escrito em 1844, e contava a história de amor entre Carolina e Augusto.
Menina solteira que almeja casar, não caia em amar a homem algum, nem seja notável por sua esquivança, não tire a esperança de amante nenhum. Mereçam-lhe todos olhares ardentes, suspiros ferventes, bem pode soltar. Não negue a nenhum protesto de amor, a qualquer que for o pode jurar. Pode bem a moça, assim praticando, dos homens zombando a vida passar. Mas se aparecer algum toleirão, sem mais reflexão, é logo casar. Muitos grandes autores brasileiros escreveram sua obra e publicaram primeiro em folhetins. Por exemplo, Machado de Assis, que escreveu romances, peças, crônicas e contos, como Um Homem Célebre, que é a história do Pestana. Pestana era um compositor cujo sonho era escrever uma sonata, mas bastava ele sentar no piano que saía uma polca atrás da outra. Polca que o povo cantava e assoviava na rua. Um martírio. Não era baile, apenas um sarau íntimo, 20 pessoas ao todo, que tinham ido jantar com a viúva Camargo, boa e patusca viúva. Com que alma e diligência arranjou ali umas danças. Fim da quadrilha, a viúva correu novamente ao Pestana para um obséquio muito particular. É que nos toque agora aquela sua polca, Não Bula Comigo, Nhonhô. Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa. Ouvidos os primeiros compassos, derramou-se pela sala uma alegria nova. Os pares entraram a saracotear a polca da moda. Tinha sido publicada 20 dias antes e já não havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. Já chegando a consagração do assovio e da cantarola noturna. A polca era o ritmo da moda, tanto que uma epidemia de febre reumática ocorrida em 1847 foi batizada de polca. Já naquela época, o Brasil era esse caldeirão musical. O próprio Debré escreveu em sua Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil: é certo que no Brasil a cabana e o palácio são um berço comum da música. Por isso ouve-se dia e noite o som da marimba do escravo africano, do violão ou do cavaquinho do homem do povo e a harmonia mais sabida do homem rico. E você sabe que a família real era louca por música. Os livros garantem. A arte preferida da corte portuguesa no Rio era a música. O Rio não era só centro musical. Ele era, na verdade, o centro cultural da nação que estava se construindo, em que a música era um elemento importante. O padre José Maurício, negro, de origem escrava, e que vai ter um papel importante também nesse momento, toca para Dom João VI, o que mostra que as barreiras raciais, embora fortíssimas, não eram tão inexpugnáveis assim. Em 1848, o governo imperial cria o Conservatório de Música e começa a enviar alunos destacados para estudar no exterior. Um desses eleitos foi Antônio Carlos Gomes, que ganhou do imperador uma pensão anual para estudar na Europa. Em 1870, o Guarani estreia no Scala de Milão para depois sair em turnê por todas as capitais da Europa, de Lisboa a Moscou. Mas nem só de ópera vivia a capital do Império. Pelas ruas do Rio, um jeito novo de tocar os gêneros musicais importados, que reinavam nos salões da elite como a polca, acabou batizando um grupo de músicos populares, os Chorões. A moça está sentada. O moço amado para uma contradança vai tirá-la. Dá-me a honra? Pois não. E pela sala ei-los a passear de braços dados. Começa a dança.
A mão do moço, esperta, bole, mexe, comprime, apalpa, aperta, durante uns turbulentos balanceios. E uma senhora, que não é criança, sentada a um canto, observa que na dança, hoje trabalham mais as mãos que os pés. Assim, o genial dramaturgo Arthur Azevedo registra a mudança nas danças de salão. No lugar da quadrilha, do minueto, os corpos agora dançam enlaçados, a valsa, o tango e, sobretudo, a polca, que entre nós adquire tonalidades negras e lusitanas. Nos subúrbios cariocas, nas casas e salões da Cidade Nova, um jeito lamentoso de tocar a flauta e dedilhar as cordas do violão fez nascer aquela que seria considerada a primeira música urbana genuinamente brasileira, o choro. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Porque, oh, uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa, pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dar, não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu quiseres extirpar dos lábios meus um beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arrancas esse odor de resedar. Sangrar minha boca é um favor, vem cá. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Porque, oh, uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa, pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Não deves mais fazer questão, já pedi, queres mais, toma o coração. Ah, tem dó de meus ais, perdão, sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te oscular os pés, sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum em mais ninguém eu hei de dar. Se ontem beijavas um jardim do teu jardim a mim, a mim. Oh, porque juras mil torturas, mil agruras, porque juras meu coração delito algum por te beijar, não vê, não vê, não vê. Oh, por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas por quê? A Chiquinha traz um elemento que talvez parecido um pouco com o padre Zé Maurício. A gente tem que ter cuidado para não tomá-la como um modelo amplo, porque é uma exceção, né? Uma mulher num espaço musical. É uma dupla exceção, principalmente pelo tipo de extração social que ela é, né? Não é uma pessoa do povo, né? Ela tem uma família importante. Como se sabe, nada nem ninguém foi capaz de separar Chiquinha da música, muito menos o marido, que cometeu o pecado de dizer ou o casamento ou a música. Senhor, meu marido, não concebo a vida sem harmonia. Grande Chiquinha, uma pioneira, tanto musical quanto amorosamente. Quanto à Guerra do Paraguai, apesar de livros e quadros exaltarem heróis e batalhas, todos saíram perdendo, como costuma acontecer em todas as guerras em algum momento.
Centenas de milhares de vidas interrompidas. Um país, o Paraguai, literalmente devastado. E no Brasil, uma monarquia com o destino selado. No mesmo ano do fim do conflito, 1870, um manifesto já acenava para o desejo da República, que viria 19 anos depois, em 1889, apenas um ano depois da abolição da escravatura. Entre os abolicionistas, a minha, a sua, a nossa, Chiquinha Gonzaga. Vida, valsa, vibração, velas ao vento, tempo, tentação. Quem descobrirá, quem compreenderá o perfume da ilusão? Uma cisma, um verso, uma canção, um realejo, um beijo, uma emoção, um desejo, um sonho, um momento, um vinho, uma sensação. Amigo, a vida é perfume que paira pelo ar, uma impressão dos sentidos que em vão tentamos alcançar. Passa e exala a beleza, certezas e sinais. A noite, quando escurece, desaparece, não se reconhece mais. Perfumes do tempo, divinos perfumes, amores sedentos de mistério, de aroma e de ciúme, perfume embriagador, juventude que brilha um momento, perfumes no vento se desfazem pelo ar. Vida, valsa, vibração, velas ao vento, tempo, tentação. Quem descobrirá, quem compreenderá o perfume da ilusão? Uma cisma, um verso, uma canção, um realejo, um beijo, uma emoção, um desejo, um sonho, um momento, um vinho, uma sensação. A despedida da monarquia veio em trajes de gala, no último e maior baile do Império. Enquanto os convidados dançavam ao som de valsas imperiais nos salões da Ilha Fiscal, no Largo do Paço, uma banda da polícia tocava lundus e fandangos para o povo que lotava o Cais Farru, sem imaginar que apenas 6 dias depois, Dom Pedro II, conhecido como o maior dos brasileiros, deixaria o Brasil para sempre. Magia, de perfume e fantasia e também de sedução.
Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Eu e meu amigo Orfeu, sedentos de hoje e desvario, cantaremos em sonho os 5 bailes na história do Rio. Quando a cidade completava 20 anos de existência, nosso povo dançou. Em seguida era promovida a capital, a corte festejou. Iluminado estava o salão na noite da coroação. Ali, no esplendor da alegria, a burguesia fez a sua aclamação, vibrando de emoção. Que luxo, a riqueza imperou com imponência, a beleza fez presença, condecorando a independência. Ao erguer a minha taça com euforia, brindei aquela linda valsa, já no amanhecer do dia, a suntuosidade me acenava e alegremente sorria. Algo acontecia, era o fim da monarquia. Algo acontecia, era o fim da monarquia. Lá